Há uma conduta suburbana de fazer e ser território vinculada a uma expressiva rede de sentimentos e visões de resistência a questões do presente e do passado que permite que suburbanos se identifiquem e interajam entre si através do que os afetam em comum. Eles resistem a uma estrutura desigual pelo que os comove, os inquieta, recordam e os engloba em um corpo urbano unificado. Subúrbios cariocas, portanto, não são apenas territórios, mas uma expressão coletiva do campo das subjetividades que se dá por um agenciamento de afetos. A investigação das formas da cidade associadas aos seus subúrbios exibe a estética desses afetos apegada a coisas, espaços, práticas e corpos. Desse modo, identidades e sociabilidades suburbanas incorporam e ressignificam elementos da morfologia urbana. Muros do trem e chaminés interligam bairros e fortalecem uma unidade territorial e espiritual suburbana, mesmo em territórios tão heterogêneos. Eles são sinais identitários do fenômeno subúrbios cariocas que se refletem no seu funcionalismo e são impressos na sua fisionomia. Se paisagem é linguagem, acontecimento, movimento e complexidade para além das dicotomias de seus diagnósticos sistemáticos relacionados ao que é matéria e espaço, urbano e rural, cheio e vazio, público e privado, por exemplo, as camadas subjetivas dinâmicas e interativas que estão entre essas dicotomias, como a política e a memória, também fazem paisagem. Essas camadas não costumam ser representadas nos meios convencionais de seu registro nos campos da arquitetura e do urbanismo, como mapas, plantas baixas, cortes e ortofotos. Já não basta categorizar os muros como limites ou fronteiras e as chaminés como marcos para a devida análise da paisagem da cidade. Para dar conta da sua complexidade, é preciso desconstruir as leituras categóricas limitantes de suas formas para revelar marcas que escapam dos métodos predominantes de domínio e representação delas. Ao fazê-lo, as presenças dos muros do trem e das chaminés revelam-se mais do que constituidoras da paisagem visível, mas causas de onde partem complexas relações dos corpos com os subúrbios cariocas. No mapa, os lapsos provocados pelas linhas férreas muradas são pontos frágeis e estéreis que interrompem eixos de conexão. Porém, ao nos distanciarmos dessa leitura bidimensional, os lapsos mostram relações de urbanidade vívida ligadas aos muros. Há forças sensíveis atuantes neles. Mesmo que as linhas férreas fracionem seus bairros e dificultem a experiência urbana, o suburbano não está completamente refém desse cenário. Os lapsos são um problema negligenciado pelo governo e os buracos uma reação popular a ele. Eles funcionam como zonas de tensão entre o corpo urbano ordinário, cotidiano e resistente, gerador de possibilidades de ações políticas moleculares, e as forças que aspiram ao corpo ordenado e pacificado, passivo da cidade dividida. Os buracos, ilegais para os poderes hegemônicos, mas indispensáveis para os moradores que os idealizam, são dados que os mapas não mostram da forma imparcial, inerte e indiferente aos afetos humanos que se apresentam em recursos como Google Maps. Esses dados são do campo da experiência. Já quanto à chaminé, como apenas mais um objeto dos subúrbios, parece carecer de complexidade. No mapa ou na planta baixa não passa de um círculo, e bastam 3 linhas para ilustrá-la no corte. Esses desenhos simulam a concepção impossível de paisagem controlada, como se todas as múltiplas variantes que a compõem pudessem ser recolhidas ou eliminadas. Os desenhos são decisões atenuantes. O desejo em contrapartida é o de ampliar a paisagem, de cavar seu campo de implicações que estão além do que o homem pode construir ou ver. É nele que residem os motivos da força das fábricas desativadas nos subúrbios fabris, simbolizadas por suas chaminés. Se pensarmos nelas como estruturas materiais, viram ruína, podem desabar. Entretanto, são os aspectos intangíveis inerentes a elas, preservados na memória de bairros como Bangu e Del Castilho, que agem como fundações e assentamentos de tijolos que parecem irrompíveis. As fábricas como rugosidades suburbanas e lugares de memória encontram-se vivas, e os apitos de suas chaminés parecem ainda ecoar pelos ares dos subúrbios. A investigação dos muros do trem e das chaminés apresenta relações que reexistem neles, que os reinventam. Um olhar receptivo nos lugares e com os lugares evidencia uma rede de alianças entre pessoas e morfologia urbana que não pode ser desconsiderada no exercício projetual urbanístico e arquitetônico nos subúrbios. Esse modus operandi nos oferece dados valiosos no agenciamento de um olhar mais sensível e resiliente para as cidades.